Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Skill Podcast, aqui onde a gente discute as estratégias e habilidades que vão te ajudar na sua jornada para avançar na sua carreira, para avançar no seu trabalho usando o League of Legends. Eu sou o Tonelo, enfim, Felipe Tonela, que eu tô acostumado a me apresentar como Tonelo só, que eu só já falo Tonelo, que essa é de esportes, estou aqui com o Décio mais uma vez, e o tema de hoje do podcast é como a empatia impacta no seu avanço de carreira, ou seja, no avanço da sua carreira, e, obviamente, como que você consegue desenvolver essa habilidade de empatia usando o League of Legends. E eu sei que na sua cabeça já pode estar passando mil e uma coisas, porque, nossa, mas empatia no LoL nada a ver, o LoL é maluquice, o LoL todo mundo é muito tóxico, o que tem a ver empatia, o que tem a ver eu ter dó da pessoa no mercado de trabalho, como que isso funciona? Então calma que a gente vai responder todas essas suas perguntas, enfim, abordar todos essas questões também, tá? E começando, claro, como sempre aqui a gente faz no Skill Podcast, nos conteúdos da GG, que tem muita coisa também, pode ir lá procurar, pelo o que é essa empatia, né? Que muitas vezes a gente pensa que é simplesmente ter dó de alguém ou alguma coisa assim, e na realidade não é. Então, empatia na realidade é você ter a capacidade, ou é a capacidade que uma pessoa tem de sentir e de se colocar no lugar de outra pessoa, como se essa outra pessoa estivesse vivendo a mesma situação, como se você tivesse vivendo essa mesma situação da outra pessoa, né? E aí, a partir dessa empatia, é possível você entender, você emular, talvez, os sentimentos e as emoções dessa outra pessoa. E já de início, Décio, eu te pergunto, é importante pra caramba, né? Você ter essa habilidade da empatia, porque ela abre muitos horizontes do que você consegue fazer dentro do mercado de trabalho, por mais que seja um mercado competitivo, né? Ainda vale a pena, dentro da sua equipe, saber ser empático, entender como que a outra pessoa pode estar se sentindo para poder ajudar essa pessoa também. Tonelo, eu vejo da seguinte forma: a empatia, ela é tão importante para o seu desenvolvimento em carreira, como ela é super importante para você no jogo, na vida, no seu dia a dia. Eu estou aqui pensando que é muito engraçado uma coisa. Em cada momento eu acho uma soft skills mais importante do que outra. É interessante porque uma hora é a motivação, é a mais importante. Outra hora a mais importante é a resiliência, ou é aquela vontade, a determinação de chegar lá, né? E eu fico pensando, a empatia. Empatia, meu Deus do céu, sabe? E aí vocês, o que é empatia, né? Uma comunicação sem empatia, uma comunicação sem ser empática, é terrível. Você não avança, você não trabalha em equipe sem empatia. E aí vocês me perguntam, bom, e aí vocês que acham tão importante essas soft skills, que ela é muito importante para o desenvolvimento da carreira, talvez uma das mais importantes, hein? Então vamos lá. Quando a gente é criancinha, todo mundo nasce, nós somos o centro do mundo. O centro do universo está ali em torno da gente. Pai, mãe, avô, avós, até os irmãos mais velhos, né? E aí você vai crescendo e descobrindo que não é bem assim. Seus irmãos também fazem parte de uma outra esfera, e aí a sua mãe é uma outra esfera, o seu pai outra, os seus avós outra, o avô e a avó, né? Para ficar aqui só nesse reduto familiar, então vamos lá. Aí você vai crescendo, descobrindo que sua mãe tem um temperamento diferente do seu pai. Opa, Uhum. você já percebeu isso? Sem dar conta disso, né? É instintivo ainda. Aí você entende que seus irmãos, se tiver, são diferentes, que seu avô e sua avó também são diferentes. Bom, você já percebe essas coisas. Aí você vai para a escola, chega na escola, aí a coisa fica mais complicada ainda, né? Para uns fica complicado, os mais reservados, os mais tímidos, e os mais expansivos adoram, né? Porque é mais criança para brincar, é mais gente para interagir, não está nem preocupado quem é quem, vamos lá, estamos indo, né? Aham. Mas o que é mais reservado fica assim observando como é que funciona um, quem é que chega mais perto dele, quem quer brincar com ele, com quem ele vai se aproximar para brincar, né? Porque ele está começando a descobrir que já tem essa sensibilidade de perceber quem é minimamente que tem alguma conexão com ele. Então, gente,
Nós precisamos saber como nós funcionamos em determinadas situações, com determinadas pessoas. Isso é o mínimo que pode se esperar de você. E a partir desse momento, quando você descobre como você funciona, você precisa saber como os outros também funcionam, para que você, sabendo como eles funcionam, você poder saber lidar com isso. Porque, veja, se chega um amigo seu, se você, vamos falar você chega no trabalho, né, triste, houve um problema grave na sua casa e nos seus familiares. E aí você chega meio triste e você encontra um amigo que vai ali e já te ajuda um pouco, percebe que você não está bem. No jogo também, do mesmo jeito. É a mesma coisa, a mesma cultura, gente. Se nós estamos falando da mesma cultura do jogo, eu não consigo entender se um amigo seu que chegou um pouco abatido e não fizer um jogo direito, você vai explodir em cima do cara, ou vai agredir o cara. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque você precisa ter empatia. Se você tiver esse tipo de reação sempre, ninguém vai querer jogar com você. E outra coisa, você não vai arranjar trabalho nenhum, sabe? E uma coisa que eu, às vezes, esqueço de dizer aqui para vocês, olha, nós trazemos aqui as habilidades comportamentais. Claro que nós temos que ter as habilidades técnicas, mas as habilidades comportamentais não são só as mais preferidas do mercado. Elas são a sua sobrevivência no mercado, gente. É a sobrevivência, não é nada de que você vai dar uma colocação melhor, nada disso. Além de você estar numa colocação melhor, se você não tiver soft skills, você está morto no mercado, morto no jogo. Então, empatia é isso, é você perceber como é que as pessoas estão, quem é que pensa mais ou menos parecido como você, como o pensamento de uma pessoa que expõe esse pensamento para você, como você vai refletir sobre este pensamento e agregar ao grupo, entendendo que o grupo, falando aqui na cultura do jogo, cada uma pessoa é uma pessoa, cada um joga em uma posição e você precisa de todos. E precisa de todos diferentes. E todos diferentes, dando opiniões diferentes, vão fazer você, que é o líder do grupo, chegar na vitória, gente. Então, para mim, é isso, empatia. É Sim. muito fácil perceber. Sim, total. E o que você falou do LoL, né? Você não consegue ganhar um jogo sozinho, em especial hoje em dia. Antigamente, vai lá em 2010, mais ou menos, quando o LoL era novinho, 2011, 2012, primeira temporada, segunda temporada, dava até pra você carregar um pouco mais. Primeiro porque as pessoas não sabiam jogar direito, segundo porque os campeões eram feitos e balanceados assim. Hoje em dia já não tem mais muito essa possibilidade. Você pode ficar muito forte, você pode ficar muito bem, mas você precisa das pessoas que estão ao seu redor, no seu time. E lembrando, né? Toda vez que você vai jogar, que você vai treinar com sua equipe, ou então que você vai jogar com o seu duo, ou então que você vai jogar um campeonato com o seu time, qualquer situação que você vai jogar, alguém vai estar passando por um desafio. Pode ser uma coisa muito simples, como por exemplo alguém aprendendo um campeão novo, tentando uma posição nova, né, uma role nova, tal, uma lane nova, ou então uma coisa mais complexa do jogo, no sentido de você pegar uma matchup, um duelo direto na rota que não é favorável para você, ou então o seu time, sei lá, alguém caiu, né? Tem muito isso também, às vezes alguém caiu, alguém desconectou, e aí, como é que você vai fazer para ganhar ou para aguentar o jogo até a pessoa poder voltar? Então, sempre existem desafios, sempre vão existir momentos que você necessita obrigatoriamente ser empático, ou seja, a pessoa caiu, é seu amigo, ou não é seu amigo, não importa, e você tá ali, você caiu, a pessoa caiu, o que você vai fazer para tentar segurar o jogo até essa pessoa voltar? Às vezes a internet da pessoa caiu, às vezes acabou a energia, sei lá o que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu. Mas como que você vai fazer pra segurar o jogo? Porque só xingar o cara que caiu não vai adiantar nada. Ou então, como você disse, né, Décio? O cara, pô, com certeza a pessoa ficou muito chateada de ter caído do jogo. Não é... Ninguém quer cair do jogo. Ainda mais quando você tá numa partida boa e tal, ranqueada. E aí a pessoa volta. Aí você dita no chat lá, seu lixo, horroroso, paga a internet. Não
não adianta nada, assim, a pessoa vai voltar mais chateada ainda, sabe? Porque não é culpa da pessoa. 95, 99% das vezes não é culpa da pessoa que caiu, né? A mesma coisa de quando você tá jogando selva, por exemplo, na jungle, e aí o cara tá tomando um sacode na rota. Você tem que gankar essa pessoa, você não tem que gankar essa pessoa, e aí a empatia vem dos dois lados, né? Você como caçador, você vai digitar pro cara, falou, e aí, seu horroroso, para de perder a rota, sendo que às vezes a matchup é ruim pra ele. Mesmo que for uma matchup boa pra ele, você vai xingar o cara aleatoriamente, e o cara também vai jogar a culpa em você pra, meu caçador não ajuda. Essa é clássica, né? Meu caçador não me ajuda, eu tô sozinho na rota, ele não vem aqui, não ganka. Às vezes o caçador tem outras coisas pra fazer. Você sabe qual é a função principal desse caçador? É gankar bastante? Pique Lee Sin, pique Jarvan, pique Vai? Ou então é farmar mais, como, sei lá, algum caçador mais tanque, dependendo de como for, ou então um caçador mais carry, tipo um Caim da vida. Então cada situação tem a sua necessidade específica, né? E é muito importante que haja essa empatia que vem também do conhecimento do jogo, da autorresponsabilidade, do trabalho em equipe, né? Todas as habilidades que a gente vem falando aqui nos conteúdos da GG, é muito importante que você coloque elas em prática no LoL. E lembrando, você coloca elas em prática no LoL, exatamente isso. Então você pratica isso no League of Legends. A empatia, tem gente que tem facilidade, tem gente que não tem facilidade. É igual qualquer outra habilidade. Tem gente que tem facilidade com piano, tem gente que tem facilidade com violão, tem gente que não tem. Mas você consegue praticar, você consegue, aliás, você deve melhorar. E jogando LoL você consegue, aí sim, evoluir essa empatia num ambiente seguro, que não vai ter tanto problema. E se rolar alguma treta, daqui 40 minutos acabou, porque o jogo vai acabar, você perdendo ou ganhando, e talvez você nunca mais veja aquela pessoa jogando na solo kill de novo. Então é muito importante saber isso. E outra coisa dessa, muita gente eu acho que confunde a empatia com ter dó da outra pessoa. Ah, o que é ser empático? Ah, é ter dó? Ah, pô, que dó, nossa, que triste, a pessoa aconteceu tal, e vou passar a mão na cabeça. Tem gente que acha que a empatia, ou seja, reconhecer a perspectiva do outro, a ideia do outro, significa prontamente concordar com a outra pessoa, e também não é isso. Às vezes você reconhece a perspectiva da outra pessoa, você aceita que essa pessoa tem uma opinião diferente da sua, mas você não concorda e tá tudo bem. Contanto que vocês conheçam o caminho para chegar no objetivo, aí que entra a empatia. Exemplo do League of Legends mais uma vez. Você acha que o caçador tem que te gankar toda hora. O caçador acha, segundo a função dele, que ele não tem que te gankar toda hora. Ok, mas como que vocês vão chegar num meio termo? Para que esse meio termo ocorra dentro do jogo, vocês precisam de empatia. Para entender, olha, beleza, a ideia do cara não é a que eu tenho, não é a minha opinião. Na minha opinião, ele não tem que estar jogando assim. Mas eu entendo a perspectiva dele. E ele jogando desse jeito que ele tá agora, como que eu tenho que jogar para auxiliar ele? Ou então como que eu tenho que jogar para ser menos pior para mim e tentar fazer com que o cara seja convencido do contrário. Então como que você vê isso dessas pessoas achando que empatia é só ter dó, é só concordar com tudo que é feito? Porque não é bem assim, né? É mais do que isso a empatia. Além de avançar na carreira, você não avança no jogo de forma alguma se não tiver empatia. E empatia não tem nada a ver com dó quando você trabalha na cultura. Onde é a cultura que você trabalha? Usando cultura, um ambiente onde existe algumas regras. É o jogo, é a cultura do jogo. Onde é que você trabalha? Na Riot Games Brasil. A cultura da Riot como empresa, ela tem determinadas regras. Então, eu estou chamando de cultura isso. Vamos para a cultura da nossa casa. O meu amigo, alguém da família dele faleceu. E aí o que acontece? Eu vou ficar com dó do cara. Se o cara joga no meu time e alguém faleceu na família dele e ele no dia do campeonato está ali presente, eu tô com dó no cara, mas eu tô com muito mais do que dó, eu tô com muito respeito pelo aquele cara. Porque aquele cara tá ali dando o melhor dele. Porque o jogo não vai esperar ele passar pela dor dele. Depois eu abraço ele, depois todo mundo abraça ele. Mas na hora vamos lá, isso aqui, vamos, estamos com você e estamos juntos. Essa é a questão empática. Então, quando você está com dó é você estar sensível. Dó você pode estar dentro de casa, entre amigos,
Você pode estar com você mesmo, pensando num amigo, mas no trabalho, no jogo, é sensibilidade. Você ter a sensibilidade. Principalmente se alguém chegar e disser para você, olha, nós podemos, em vez de fazer assim como você está dizendo, a estratégia que nós começamos, agora mudar para cá. E aí você fazer esta avaliação empática com o que o outro está pensando, ter a sensibilidade de trazer essa ideia para um novo planejamento e traçar nova rota. Então, é esta a visão. Sim, sim, com certeza. E lembrando, né, a empatia, ela é importante, você ser uma pessoa empática, ser uma pessoa que consegue se colocar no lugar dos outros e entender o que está acontecendo, também é muito importante porque ela conecta os membros da sua equipe e conecta diferentes realidades. Então, por exemplo, já aconteceu com certeza algum momento da sua vida que você não entendeu a dor de outra pessoa, no sentido de você não entender o problema que alguma coisa estava sendo para essa outra pessoa, né? Às vezes a gente que tá na transmissão lá, exemplo, né? A gente fala, pô, mas eu queria tanto, sei lá, tá em tal posição, falar de algum lugar diferente no estúdio e tal, né? Usar uma posição diferente aqui do estúdio. Por que eu tenho que ficar na mesma posiçãozinha bonitinha aqui e tal? Porque talvez a gente não esteja, né? Eu não estivesse sendo empático naquela situação com o cameraman. Porque pra ele, se eu quiser mudar de posição, tudo bem, mas pra ele é um problema do caramba. Ele vai ter que rever luz, ele vai ter que rever posição e enquadramento pra não pegar isso, não pegar aquilo. Então são uma série de problemas que é importante que a gente leve em consideração. Eu não posso simplesmente chegar pra ele e falar, problema é seu, filho, resolve. Eu sou a estrela, eu quero ficar no lado direito, você vai ter que me filmar no lado direito. Não, não é assim que funciona. Porque, de novo, se eu fizer assim, se eu agir assim, isso vai criar problemas, isso vai criar rixas, isso vai criar intrigas desnecessárias muitas vezes, que sempre são ruins para você chegar no objetivo. A gente fala aqui toda hora, né? O importante do que a gente trata com vocês, de avançar na sua carreira, é chegar nos objetivos. Então, é muito importante que você, obviamente, consiga, né, desenvolver essa empatia. E lembrando também, Décio, que a empatia ela precisa ser incentivada e desenvolvida pela liderança também, né? E aplicada por meio de coisas, de atitudes positivas. Porque aí sim as pessoas da empresa elas vão entender que estão sendo reconhecidas, que a opinião delas está sendo levada em consideração, né? Então, se você for uma pessoa que busca uma posição de líder, ou então que está numa posição onde você, de repente, pode chegar a ser um líder, também é essencial começar a praticar a empatia desde agora para que, de novo, quando você for se comunicar com alguém, você saiba entender o que aquela pessoa está dizendo e realmente considere o que aquela pessoa está dizendo. Não fique, não, beleza, o que foi? Tá calor demais a sua sala? Dá um jeito, vem de regata, tchau. Não é exatamente assim. Existem maneiras de você tratar isso melhor, né? Então você, de novo, se conecta com as pessoas. Eu tenho um exemplo dessa muito legal, que todas as vezes que eu vou trabalhar, ou quase todas as vezes, meu trio de transmissão, minha equipe de transmissão é diferente. Então, às vezes eu tô com um comentarista X, ou Y, ou Z. Às vezes eu tô com o analista XYZ, às vezes eu tô com o apresentador XYZ. Isso não necessariamente muda o meu trabalho diretamente, a minha parte técnica. Mas eu entendo como cada uma dessas pessoas é. Então eu tento ser empático em relação a isso. Pô, fulano gosta mais de falar. Ciclano não gosta tanto de falar. Se eu tô trabalhando com quem gosta mais de falar, eu passo mais a palavra para essa pessoa, porque eu sou narrador, eu que controlo isso. Se a pessoa não gosta tanto de falar, eu falo um pouco mais. Se a pessoa gosta mais de coisas técnicas, eu vou para um lado técnico do jogo. Se a pessoa gosta mais de uma coisa lúdica, eu vou para o lado lúdico. Ou então eu faço o contrário e eu complemento aquela transmissão. Eu sei que, por exemplo, eu não vou sair brincando, fazendo, né, piadolas aí, brincadeiras meio bestas assim, com alguém que não vai saber improvisar e brincar tão bem comigo. Então eu falo, mas sério, mas com uma pessoa que vai saber brincar, eu também brinco. Então, é todo dia que eu passo por isso. Se eu não fosse uma pessoa empática, se eu não soubesse visualizar isso na outra pessoa que tá comigo, a transmissão ia ficar ruim de ver. Ia parecer uma conversa truncada, sabe? Aquela coisa que não tem sinergia, que a gente não tá na mesma página, que tá uma coisa meio... Pode parecer até para as pessoas que a gente estaria brigado, sendo que não tem nada a ver, não tem briga. Só seria uma falta de empatia, né? Então, isso acho que é muito importante também, né? Quando você consegue se conectar com pessoas de diferentes realidades e de diferentes
maneiras. E aí, Décio, eu queria que você conversasse um pouco, né, comentasse um pouco como que fica quando a pessoa não tem empatia. Porque a gente está falando muito sobre ter empatia, né? Mas você já teve algum caso que você, de repente, não foi empático? Ou então alguém que trabalhava com você não teve tanta empatia? Ou, enfim, como que você vê essas pessoas que acabam não sendo boas na prática, na habilidade da empatia e aí acabam tendo problemas na empresa? Eu fico aqui muito satisfeito e orgulhoso de estar escutando você me falando essas coisas, de como você tem evoluído através dos tempos e como você vem desenvolvendo as suas habilidades comportamentais de maneira exemplar. Você hoje com 27 anos, eu conheço você desde os 19, 20 anos, e você hoje trabalhando numa das maiores empresas no país do que você queria, que é trabalhar com jogos, e você contando esse relato aí de como é trabalhar com diferentes pessoas para um propósito e você saber como é trabalhar com essas pessoas diferentemente, entendendo como cada uma, qual é o comportamento de cada uma, como é que é a índole de cada uma, qual é a preferência de cada uma. Sim. Eu vou trazer o meu caso, né? Eu, quando muito jovem, que já era empresário, eu fazendo o curso de administração de empresas, eu aprendia sempre em todos os livros que gestão de pessoal, você trata todos de forma igual. E eu, na prática, eu fico pensando, coitado daquele que faz o curso todo de administração, aí vai trabalhar, aí pensa que tudo é desse jeito. Eu, na prática, eu já tinha mais de 200 funcionários que eu trabalho com construtora, e eu sabia o nome de cada uma das pessoas, eu sabia que cada uma o que precisava para fazer, eu sabia qual eram as pessoas que não tinham empatia dentro do nosso trabalho, que não trabalhavam juntos, não tinham conexão para que a coisa acontecesse juntas, então eu sabia como cada uma funcionava. Então, eu sabia o nome de cada uma delas, eu sabia que todas trabalhavam de formas diferentes para chegarmos ao mesmo lugar. Eu estava ali pagando a eles, incentivando, trazendo uma conexão boa, e eu, no futuro, fui avançando, e hoje eu gosto muito de montar equipes, e sempre montei equipes vitoriosas. Por quê? Porque eu cuido das pessoas primeiro. Diferente do que a administração, mas eu levei muito tempo para entender que você precisa tratar todos igual. Claro, você tem uma cultura igual para todos. Você tratar todos com o mesmo respeito, com a mesma dignidade. A cultura da empresa é essa. Você trata a todos da mesma maneira. Mas um detalhe é que você precisa cuidar de cada um de forma diferente. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, um tapinha nas costas para uma pessoa significa muita coisa. Acredito que para todas as pessoas, né? Mas tem outras pessoas que você precisa ir um pouco mais fundo para mostrar que você está realmente muito satisfeito com o trabalho dela, porque ela é mais metódica, ela é mais detalhista. Então, se você não percebeu todos os detalhes do que ela fez e for dar só um tapinha nas costas, é a mesma coisa de você jogar o trabalho dela todo dia no lixo. Então, conhecendo a pessoa da mesma forma que você acabou de dizer aí, conhecendo essa pessoa, sendo um pouco mais detalhista, você consegue entender que eu não posso só chegar ali, ó, parabéns, mandou bem. Não posso fazer isso, porque essa pessoa vai se sentir completamente menosprezada. E aí você chega e diz, e aí, me mostra, por favor, aí, me mostra aí como é que foi esse detalhe aí. Aí ela vai mostrar para você com toda aquela satisfação. E aí você olha um pouco, olha o tempo necessário que você sabe que vai ser bom para ela e diz, parabéns, aí, mandou bem. É o mesmo mandar bem, em momentos diferentes,
em situações diferentes, para pessoas diferentes. Então, se você não tem empatia, desculpa, você não está ferrado só no jogo, você está ferrado na sua carreira também. Eu já, inclusive, né, tive experiências com times e já vi técnicos que tiveram experiências com times profissionais, não só de LoL, mas de outras modalidades também, e todos falavam praticamente a mesma coisa de palavras diferentes, né? Eles buscavam entender a personalidade realmente de cada jogador e como que seria possível ter atitudes e palavras, né, e motivacionais que fossem bons para determinados jogadores em determinados momentos. Então, se ele sabia que algum jogador precisava de muito mais esse hype, essa coisa animada, beleza. Se ele sabia que outro jogador preferia ficar um pouco mais quietinho na dele, uma coisa diferente, ele também agia dessa maneira. Inclusive, tenho até histórias assim de pessoas que eu conheci que aplicavam testes de personalidade para as pessoas e estudavam as personalidades para saber e tal. Então, assim, cada um aborda de um jeito, mas a base de tudo isso é empatia, né? Você ter empatia, não só na liderança, mas também quando você está num grupo, em qualquer situação, você precisa ter essa empatia. Eu acho que muita gente acaba errando na hora de querer ser muito imediatista, assim, sabe? Esse imediatismo, ele pode ser problemático, porque às vezes a pessoa fala, como a gente vai fazer tal coisa? Ah, de modo X. Aí você pega e fala, que modo X do caramba? Você não sabe nem o que você tá falando, faz o Y, já era. Você nem sabe, você nem reconheceu o que a outra pessoa quer fazer, ou a maneira que a pessoa quer fazer, né? Então acho que existe esse imediatismo que também, de novo, a habilidade de empatia consegue passar por cima disso, porque você vai ver o outro ponto de vista, você vai enxergar realmente esse outro ponto de vista, vai enxergar essa outra perspectiva, vai enxergar a dificuldade da outra pessoa, e aí com isso você vai conseguir ficar muito mais tranquilo na hora de tomar uma decisão, na hora de ajudar essa pessoa também, né, na hora de, enfim, propor aquilo que pode ser feito e da melhor maneira que pode ser feito. Lembrando que tudo isso que a gente está falando, né, parte da comunicação. É o que o Décio falou, a hora certa, o jeito certo, o momento correto. Então, a habilidade comportamental, né, a soft skill também de comunicação precisa estar muito bem evoluída, muito bem praticada. Pô, Tonelo, mas eu não pratico comunicação no League of Legends. Claro que sim, tem conteúdo aqui da GG falando sobre isso, mas a hora que você está pingando o seu time para fazer alguma coisa, você já está ativamente pensando em se comunicar antes de fazer algo, ou então de ter um feedback de alguém para saber como que vai ser melhor ou não. Você tá jogando com um duo, você tá comunicando, você tá jogando com um time, você tá se comunicando, sabe? Então a gente tá se comunicando basicamente toda hora. E dentro do League of Legends existem maneiras de você treinar essa comunicação, que também é uma coisa que algumas pessoas têm facilidade, outras menos, mas é uma coisa que você pratica, uma habilidade que você evolui. Dentro do LoL você evolui de uma maneira segura, porque assim você vai ser mais flexível, você vai incentivar mais o diálogo, né, com as outras pessoas da sua equipe, seja no LoL, seja no trabalho, você vai trocar ideias melhor, você vai valorizar mais o aprendizado dessa outra pessoa, ou até mesmo o seu, você vai conseguir conversar mais com essa pessoa para inovar também, então você vai entender melhor o que essa pessoa tem para te propor, para te ajudar, né? Como que essa pessoa consegue agregar ao seu trabalho e como que você consegue agregar ao trabalho dessa pessoa também, que é aquilo que eu falei, né? De eu, por exemplo, me moldar um pouquinho, né? Ter essa flexibilidade, ter essa comunicação para me adaptar à pessoa que está ao meu lado comentando, para que a gente pareça uma dupla, um trio, né? Sinérgico, que fique legal e tal, para que a experiência de quem está vendo seja muito interessante. E aí você vai aprender essa empatia de novo dentro do LoL, nas experiências que você tiver e tudo mais. E aí, Décio, para a gente ir partindo para as finalizações, eu queria que você deixasse uma dica, uma mensagem para as pessoas que vão começar a focar nisso agora, que entenderam, que vão parar de xingar o coleguinha durante uma ranqueada, que vão buscar ver pelos olhos da outra pessoa o que está acontecendo, tentar entender as perspectivas diferentes, entender que talvez ela não concorde, mas ela precisa pelo menos saber o que está acontecendo, o que está passando na cabeça da outra pessoa, para que os dois cheguem num lugar comum, né, num terreno neutro e avancem até o objetivo. Então, quais seriam essas dicas ou essa dica que você daria aí para essa pessoa que vai começar a fazer isso agora? Olha, a dica que eu daria é a seguinte: você sabe que tem comportamentos diferentes em diferentes situações. Você precisa minimamente saber disso, porque se você não sabe disso, você está perdido. Então, se você sabe disso, não acontece só com você, acontece com todo mundo.
todo mundo é diferente, todo mundo tem uma personalidade. E aquelas pessoas que estão ali em volta de você, pode ser até que você nunca tenha pensado nisso, estão com o mesmo propósito. É uma equipe que está com o mesmo propósito e um objetivo de chegarem ao mesmo caminho. E é isso, cara. Essa é a importância de você ser uma pessoa empática, de você conseguir entender e analisar o que está acontecendo perto de você, tanto no League of Legends quanto no ambiente de trabalho, porque é assim, como a gente sempre costuma dizer aqui, né? Não só você vai estar melhorando as suas habilidades comportamentais, mas também você vai estar cada vez mais tomando decisões boas. E com boas decisões, com decisões acertadas, você avança na sua carreira usando essas habilidades tão importantes, tão essenciais que você aprende e pratica no League of Legends, beleza? Lembrando sempre que a gente tem muito conteúdo aqui na GG, onde você procurar no Insta, no Face, no YouTube, você vai encontrar vários podcasts comigo, com o Décio, com a Lívia também, que é psicóloga aqui da GG, falando sobre os mais variados temas de habilidades comportamentais e coisas que acabam, né, sendo próximas aí desse assunto também, focado sempre em você avançar na sua carreira, usando habilidades tão importantes como as habilidades comportamentais, e obviamente usando o League of Legends também, né? Extraindo esse conhecimento que você já tem, já pratica no LoL, num ambiente tranquilo, e levando esse conhecimento para a sua carreira, independente de qual ela seja, para que você possa avançar bastante nela também, tá? E chegar nos seus objetivos, é claro, que é o que todo mundo quer. E lembrando também, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, que você teve dificuldade de repente de entender, ou então se alguma coisa que você, né, um assunto que você queira que a gente conversa aqui a respeito, ou se você teve alguma dúvida que surgiu no meio do vídeo, mas acabou que a gente não respondeu, comenta aqui, a gente está sempre de braços abertos para poder auxiliar você também nessa jornada de carreira, beleza? Um grande abraço, a gente se vê no próximo conteúdo e tchau!